compartilhada? Tá tudo certo, né? Sim? Só... Se precisarem perguntar alguma coisa, pode ser pelo bate-papo. Ou... Daqui a pouco é. Olha, então, gente, hoje nós vamos falar sobre a teoria atômico-molecular. E a gente pensa assim, olha, quando nós vimos nas outras aulas sobre os átomos, eu falava das partículas subatômicas, né? Então, vocês acham que seria conveniente eu pegar um átomo, e colocar na balança, né, para medir em gramas a massa dele, ou em miligramas? É algo muito difícil de acontecer, porque um átomo ele não é palpável assim para você medir com essas unidades. Então, por convenção, uma convenção internacional, adotou-se a unidade de massa atômica. E essa unidade, ela corresponde. Você vai pegar um átomo do isótopo do carbono 12 e ele tem massa de 12 U, 12 unidades de massa atômica. Quando você pega esse átomo, divide em 12 e pega 1/12, esse 1/12, por convenção, corresponde a uma unidade de massa atômica. E esse valor é correspondente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Na prática, por que nós utilizamos essa unidade? Ô, professora, Oi. dá para a senhora voltar ali rapidinho, só vou tirar um print? O material está no e-mail e o Luiz mandou no grupo também. Tem o material completo. Ah, tá, desculpa então. Eu não acompanhei. Não, mas eu volto para você tirar também. É que eu acho que é mais fácil. Já tirei já então, obrigado. É que às vezes fica mais fácil pegar inteirinho, né? Que aí fica tudo junto. Aham, tá. Então, é utilizado uma unidade de massa atômica porque quando você pega um próton, a massa dele é de aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 em quilogramas. Né? Se eu pegar esse valor em quilogramas. Do nêutron, a massa é aproximadamente igual à do próton. E a massa do elétron, ela é quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, são números muito pequenos. Para que você não tenha que trabalhar com esses números tão pequenos, adotou-se uma unidade de massa atômica. Tá? Relembrando, o elétron, símbolo E, carga menos 1, o próton é o P, com carga mais 1, e o nêutron, N, que não apresenta carga. Tá? Se ele não apresenta carga, o valor da carga não existe. A carga do próton e do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você lembrar lá da física, a parte de carga elementar. E as massas correspondentes, mostrando que a massa do elétron é 1.836 vezes, aproximadamente, menor do que a do próton e do nêutron. Tá? Mas e aí? O que é essa massa atômica? Quando eu falo da massa atômica, vai mostrar quantas vezes determinado átomo é mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Lembrando que uma unidade corresponde a 1/12 do átomo de carbono 12. Aí você vai pegar a sua tabela e vai em cada um desses elementos. Então, você vai imaginar, por exemplo, o hidrogênio. Vocês estão me ouvindo? Está rodando, está tudo certo? Tudo certo. Então, você vai imaginar uma balança. Faz de conta que nessa balança você conseguiu colocar um átomo de hidrogênio. Quando você vai lá na tabela, procura o hidrogênio,
a massa atômica dele, aproximadamente 1. Então, como se você pegasse assim, sabe igual quando você tem uma balança no laboratório, aí vai um representante da empresa, vai fazer a calibração dessa balança e ele leva aqueles pezinhos padrões, né? Se você colocar o hidrogênio, imagine que você vai pegar um peso padrão de uma unidade de massa atômica. Então, um átomo de hidrogênio, uma unidade de massa atômica. Se você utilizar o nitrogênio, na tabela, então, número atômico em cima e a massa, né, o peso atômico embaixo. Como eu falei para vocês lá no começo da matéria, existe diferença entre número de massa e massa atômica, tá? O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. E a massa atômica, eu vou explicar daqui a pouco como é calculada. Então, você vem aqui no nitrogênio, a massa 14. Olha aqui. Então, se você montar uma balança com nitrogênio, você vai e coloca um átomo de nitrogênio. Lembra que como se fosse cada bolinha corresponde a uma unidade de massa atômica. Então, de um lado você colocaria um nitrogênio e do outro você colocaria 14 bolinhas para representar 14 unidades de massa atômica. Se você pegasse, gente, desliga o som. Se eu pegar, sei lá, o flúor. Vocês enxergam aqui, gente? Não tá indo. Travou. Foi. Nossa, agora empolguei. Então vai. Vai o lítio. Deus! Por força maior. Então, se eu pegar o lítio, aproximadamente 7. Então, eu colocaria um átomo de lítio e 7 bolinhas correspondendo a 7 unidades de massa atômica. Pergunta, por que tem, tipo, sei lá, deve ser só para representação mesmo, para indicar O quê? o que seria cada número, porque tinham 2 lítios ali na hora do zoom. O branco e o verde deu Ah, tá. Esse é apresentar o que? Legenda. a legenda da tabela. Toda tabela tem uma legenda. Mas coincidiu, né? Bem o lítio que tinha outro. Voltando aqui, então. Cadê? Aqui. Então, no caso do hidrogênio, você colocaria um átomo de hidrogênio e uma bolinha de unidade de massa atômica, porque a massa do hidrogênio é 1. Se fosse do nitrogênio, você colocaria 14. Tá? Só que vocês viram na tabela, que eu mostrei agora há pouco, que os números, eles são quebrados, né? Não são números inteiros. Daí vem o conceito que eu falei para você, que número de massa é diferente de massa atômica. O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. A massa atômica, você vai levar em consideração que na natureza, a maioria dos elementos apresenta isótopos. Volta na outra aula. O que são os isótopos? Isótopos são elementos, né? Na verdade, corresponde ao mesmo elemento, eles têm o mesmo número de prótons, consequentemente, o mesmo número atômico, e é o número atômico que caracteriza o elemento. Então, é o mesmo elemento, porém, ele apresenta números de massas diferentes. No caso do cloro, existe o cloro com massa 35 e o cloro com massa 37. Se eu pegar 100 átomos de cloro na natureza, 75 serão correspondentes ao cloro 35 e 25 a cada 100 átomos de cloro corresponderiam ao átomo do cloro 37, com massa 37. Sendo assim,
A massa que aparece na tabela periódica é uma média ponderada dessas massas. É o mesmo esquema que você calcula a sua nota. Ah, a minha prova vale 70% da nota, então minha prova vale 7 e meu trabalho vale 3. Ou seja, o trabalho vale 30% da nota. Como você calcula a sua média? Vou fazer aqui como se fosse correspondente à nota. Você pegaria a nota da sua prova vezes 70, que seria 70% da nota, mais a nota do seu trabalho vezes 30%, no meu exemplo, dividiria por 100 e determinaria a sua nota. No caso da massa atômica, você vai pegar, nesse exemplo, o cloro 35. Esse cloro aparece 75% na natureza, mais o cloro 37, que aparece 25% na natureza, divide pelo total, que é o 100%. Essa continha... Calma... Se você fizer a continha. Igual. Ué, cadê? Formulinha, tudo bem. Em cima, você faria 35 vezes 75. Vamos fazendo comigo, gente, por favor. 35 vezes 75 dá 2.625. Mais 37 vezes 25, 925. Aí o valor total você divide por 100. Né? Então, dá lá, 3.550 dividido por 100. E você chega no 35,5, que é o valor que aparece na sua tabela periódica. Como nós estamos trabalhando com massa atômica, a unidade é U. Então, 35,5 U, unidades de massa atômica. Certo? Oi? Presta atenção aí. Sim. Sim. Tamo, mas não tamo. Então. Ah, professora, com esse calor, hein? Tá calor, né? Stonks. Continuando. Quando eu falo de um átomo, eu calculo a massa atômica, que é referente a um átomo. Mas quando esses átomos eles se unem, que nós vimos na aula passada das ligações, né, ligação iônica, covalente, metálica, eles formam as moléculas. Então, a molécula é um conjunto de átomos. Se ela é um conjunto de átomos, ao invés de eu determinar massa atômica, eu determino massa molecular, que é a massa da molécula. Tá? No exemplo da água. Na água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O hidrogênio tem a sua massa atômica, o oxigênio tem sua massa atômica. Quando eu vou calcular a massa da molécula, eu vou juntar as massas de todos os átomos presentes nessa molécula, com as quantidades.
Então, no caso da água, tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 átomo de oxigênio. Então, 1 vez a massa do oxigênio. Somo tudo e eu vou achar a massa da molécula, então a massa molecular. Eu fiz o exemplo com o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, no cloreto de sódio, eu tenho um sódio com massa 23. Eu vou lá na tabela, grupo 1 da tabela, sódio, massa 23. Vou no cloro, grupo 17, massa 35,5. Então, vou pegar, eu tenho um sódio, massa 23, mais um cloro, massa 35,5, total 58,5 U. 58,5 U é a massa molecular do cloreto de sódio, que é o NaCl, porque NaCl é uma molécula, certo? Tá frio meu chá. Professora, Oi. vamos voltar no slide 5 aí? Sim. Esse é o 6, né? No outro. Isso, no 5. Obrigado. Imagina. E aí vamos ao conceito de mol. Mol, gente, nada mais é do que um número. Às vezes o pessoal fala mol, e fica mol. Mas é tranquilo. Quando eu falo para você, uma dúzia, você pensa 12. Eu falo uma centena, você pensa 100. Se eu disser para você um mol, que venha na sua cabeça este número, que é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Uma vez eu coloquei um exercício para os alunos, que eles teriam que fazer uma longa caminhada, né, cheio de obstáculos, desafios, e quem chegasse ao final receberia um prêmio de 1 mol de reais. Aí a pergunta era, compensa? Só para você refletir. Vou colocar o número, aí você me fala se compensa. 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3. Opa! 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Vai estar certo. Acho que compensa, hein? Olha, então, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, 602 sextilhões de reais para você fazer essa caminhada cheia de obstáculos. Acho que até compensa, né? Mas é para você lembrar que mol é um número. Então, quando eu falo, eu posso escrever uma dúzia ou eu posso escrever 12. Eu posso escrever 1 mol ou eu posso escrever 6,02 vezes 10 a 23. Quando eu falo assim, 1 mol de átomos, no lugar de mol eu troco 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E assim por diante. Tá? 1 mol de alunos, 6,02 vezes 10 a 23 alunos. 1 mol de lápis, 6,02 vezes 10 a 23 lápis. Tá? E com o conceito de mol, nós vimos ali atrás. Massa atômica, que era de um átomo. Massa molecular, que era de uma molécula. Agora, massa molar, que é de um mol. Tá?
Então, massa molecular e massa molar, às vezes o nome é parecido, mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes. A massa molar, ela corresponde à massa em gramas de 1 mol, então 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, de átomos de determinado elemento. Voltando lá na tabela, você vai pensar assim, olha, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Nesses exemplos, eu estou falando de átomos. Então, átomo de ferro, átomo de prata, átomo de sódio. Se você colocar aqui na balança 1 mol de átomos de ferro, é a mesma coisa que eu disser, né, que você disser, vou colocar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, desse lado da balança, você colocou 602 sextilhões de átomos de ferro. Cada elemento tem a sua massa. O valor da massa molar é o mesmo da massa atômica ou da massa molecular, no caso de moléculas. No caso do ferro, massa atômica 56 U, unidade de massa atômica. A massa molar, 56 também. Só que a unidade é gramas por mol. O que isso representa? No caso do ferro, para que eu tenha 1 mol de átomos de ferro, ou seja, se eu pegar um pacotinho de ferro, colocar 6,02 vezes 10 a 23 átomos nesse pacotinho, coloco na balança. Esse número, 6,02 vezes 10 a 23, corresponde a 1 mol. Então, tem um pacotinho de 1 mol de ferro. Quantos átomos tem? 6,02 vezes 10 a 23. É o valor de 1 mol. Coloquei na balança. Se eu colocar pesos, né, aqueles pezinhos de balança mesmo, do outro lado, ou se eu colocasse esse pacote de ferro com 1 mol de ferro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro dentro desse pacotinho, colocasse na balança, essa balança indicaria 56 gramas. Cada elemento tem a sua massa. No caso do ferro, para eu conseguir 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, isso corresponde a uma massa em gramas de 56. Se eu pegar um pacotinho de prata, vou colocar 1 mol de prata. 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Vou aproximar, tá, gente? Para ficar mais fácil. 6 vezes 10 a 23 átomos de prata. Pus ali no pacotinho. Coloquei na balança. Quanto eu vou precisar para equilibrar no caso da prata? 108 gramas. No caso do sódio, coloquei a mesma quantidade de átomos, 1 mol. 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Do outro lado da balança, 23 gramas. Então, é isso que a massa molar representa. Qual é a massa correspondente a 1 mol daquele elemento? Ficou fácil? Com a balança. Tá? E sempre a massa que você determina utilizando a tabela, então, seja a massa atômica ou a massa molecular, o valor é o mesmo da massa molar, e esse valor sempre corresponde a 1 mol daquele elemento, daquela substância. Tá? Quando eu falo em substância, mesmo esquema, então tem 1 mol, só que nesse caso eu estou falando de moléculas. Então, quando eu determino a massa, essa massa é a massa molecular, né, como a gente faz? Nesse caso, deixa eu colocar assim. Sulfato de ferro 3.
No sulfato de ferro 3, deixa eu colocar de outro jeito, fica mais fácil. Esse sulfato de ferro 3, ele é uma molécula, tá? Uma molécula. Então, é um conjunto de átomos formados pelos seguintes elementos. Eu tenho ferro, né, Fe2. Quando aparece SO4 entre parênteses 3, como se fosse assim, ó, SO4, SO4, SO4. Se é SO4, é um S e 4 Os. 1, 2, 3, 4. Tá? SO4 é 1 enxofre e 4 oxigênios. Entendido? Que SO4 entre parênteses 3, SO4, SO4, SO4. E o SO4 é um S e 4 Os. Então, assim fica mais fácil. Opa. Ficou pequenininho. Então, eu tenho uma molécula, que é o sulfato de ferro 3. Essa molécula, ela é formada por quantos átomos? Alguém? Opa. Cadê o bate-papo? Ai, gente, interrompeu. Isso mesmo. Alguém já me respondeu. Respondendo as perguntas, o que muda da massa atômica e molecular para molar é a unidade, o valor é o mesmo. Decorar o quê, Rafa? Responde, por favor. Gente, olha, então, aqui eu tenho uma molécula, e essa molécula é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 átomos. Tá? E aí, nós vamos determinar a massa. Se eu tenho uma molécula, primeiro eu determino a massa molecular. Então, aqui eu tenho ferro, depois eu faço de novo, tá? Enxofre e oxigênio. Nesse exemplo, são 2 ferros, 1, 2, 3 enxofres e 12 oxigênios. Quando você olha direto na fórmula, 3 vezes 1, 3 enxofres, e 3 vezes 4, 12 oxigênios. Você vai lá na tabela, procura o ferro, massa 26, é isso, né? É, a massa, não é 56. Opa! 56. Tá? O enxofre vai lá na tabela e procura 32. E o oxigênio, olhando na tabela, 16. Fazendo a continha. Vou fazer separado primeiro. 112, 96, 192, isso, né? 96 mais 400. Quando você fala de massa molecular, a unidade é U. Então, 400 U. Vou voltar no outro slide. Pode? Vocês querem tirar foto desse baguncinha?
Passar, professor. Pode? Então, eu vou voltar lá no outro. Então, do ferro, voltando aqui, 2 vezes, são 2 ferros, 56, mais, são 3 enxofres, 3 vezes 32, mais 12 vezes 16, eu tenho 400. Se a unidade for U, e nesse caso é uma molécula, estou determinando a massa molecular. Tá? A massa molar, o valor é o mesmo, 400. Mas você vai mudar a unidade. No caso da massa molar, a unidade gramas por mol. O que isso representa? Se eu pegar sulfato de ferro 3, colocar em uma balança, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23, isso daqui é uma molécula. Moléculas dessa substância. Do outro lado da balança, eu tenho que colocar uma massa correspondente a 400 gramas para equilibrar. Certo? E aí, vamos pensar mais um pouquinho. No caso da água, deixa eu só complementar. H2O tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 1 vez 16, que é a massa do oxigênio, 18. 18U é a massa molecular da água. E o 18 gramas por mol é a massa molar. Se você colocar água na balança, coloquei 1 mol de água. Nesse 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso corresponde a uma massa de 18 gramas. Tá? Aí eu quero perguntar algo para vocês. Eu falei que, no caso do sulfato de ferro, eu tenho 1 mol, e o sulfato de ferro, ele é uma molécula. Então, eu tenho 1 mol de moléculas de sulfato de ferro 3. No lugar de 1 mol, eu posso substituir pelo valor correspondente a 1 mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. O resto continua igual, só troquei mol pelo valor de 1 mol. Então, moléculas de sulfato de ferro 3. Aí eu quero que você me responda, por favor. Presta atenção. Em 1 mol de moléculas de sulfato de ferro 3, quantos átomos existem? Aí você vem aqui no raciocínio. Eu falei que o sulfato de ferro 3 é uma molécula. E em uma molécula existem 17 átomos. São 2 ferros, 3 enxofres e 12 oxigênios. Se em cada molécula eu tenho 17 átomos, em 1 mol de moléculas, eu tenho quantos átomos? Deu nó no cérebro, gente? Não, né? Espero que não. Vou escrever aqui de novo. Deu? Não, mas é tranquilo, ó. 1, 2, 3. Ó, vou fazer uma regrinha de 3 com vocês. Eu vou pegar uma molécula, tá? Se em uma molécula, um pacotinho, eu tenho 17 átomos, os 17 átomos, todo mundo entendeu por que são 17?
Não. Não, Não. contando aqui. Deixa eu colocar maior. A molécula, ela é composta de 2 ferros, 3 enxofres e 12 oxigênios. Então, 2 ferros, 3 enxofres e 12 oxigênios. Quando você conta todos os átomos, então, 12 oxigênios, 12, mais 3 enxofres, 15, mais 2 ferros, 17. Então, em uma molécula, eu tenho 17 átomos. Entendeu? Agora. Ok. Sim? Olha, então, foi isso que eu coloquei aqui. Em uma molécula, eu tenho 17 átomos. Em um mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Em uma molécula eu tenho 17 átomos. Se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas, que corresponde a um mol, quantos átomos eu tenho? Então, a continha você vai fazer 17, que é a quantidade de átomos, vezes 6 vezes 10 a 23. Então, esse 17, ele vem da quantidade de átomos presentes em cada molécula. Então, a resposta em átomos você multiplicar pela quantidade de átomos em cada molécula, tá? Então, se uma molécula tem 17, em um mol de moléculas, um mol tem 6 vezes 10 a 23. Quantos átomos existem? Pega a quantidade de átomos em cada molécula e multiplica por 6,02 vezes 10 a 23. Sim? Entenderam, pessoas? Sim. Sim? Sim. Então, vamos. Eu vou esperar uns... Vou esperar uns 5 minutinhos. Vou fazer um com vocês. E aí, depois eu espero vocês fazerem. Volta no slide anterior, professor. Volta. Melhor assim? O valor pode ficar assim mesmo? É 17 vezes 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23? Não, pode deixar assim. É que eu deixei assim para ficar mais fácil didaticamente, mas vamos terminar a continha. Ixi, então, aqui, vamos terminar. 17 vezes 6,02. Dá 102,34 vezes 10 elevado a 23. Se você colocar esse número em notação científica, regra de notação, um número só antes da vírgula, esse número deve ser de 1 a 9. Então, você tem que andar 2 casas com a vírgula. Então, fica 1,0234 vezes 10 elevado. Você andou 2 casas, você aumenta 2 na potência, elevado a 25. Bom? Certo? Vamos para o próximo. Nesse outro, tudo bem? Nesse outro, eu pedi para você determinar a massa atômica ou molecular. Então, massa atômica é quando você trabalha com átomo. Então, no caso do enxofre. E massa molecular, quando você trabalha com moléculas. São os outros 3. E também a massa molar de cada um dos elementos ou substâncias.
Como eu não sei se todos estão com a tabela periódica, eu vou colocar as massas de todos os elementos para vocês. Vou colocar aqui em cima. Se eu não colocar, você consulta na tabela, aí você vai lá, procura o enxofre, na tabela, né, o enxofre, procura a massa dele, no caso do enxofre é 32. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16 e o alumínio é 27. Deixa eu colocar maior para vocês. O que você vai fazer? H2S. Vou começar por esse. Você tem 2 hidrogênios, então você faz 2 vezes. Olha lá na tabelinha a massa do hidrogênio, que é 1, 2 vezes 1, mais o enxofre, você tem 1 enxofre, e a massa dele é 32. Então, você faz 2 vezes 1, 2, mais 32, 34. Esse é o valor. 34U é a massa molecular. E 34, só trocar a unidade, gramas por mol é a massa molar. Eu vou esperar um pouquinho para vocês fazerem os outros. Pode pegar a calculadora, faz tranquilamente, eu vou esperar 5 minutinhos, acho que dá tempo. Qualquer dúvida, vão me perguntando por áudio ou no bate-papo. Ô, professora, dá 98 esse terceiro aí? Sim, assim. Oi? Dá. Certinho. Só presta atenção nas unidades. Professora, seria 102? Tenta fazer a continha de novo. São 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. E aqui embaixo são 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Isso mesmo. Essa parte de cálculos para engenharia é tranquilo, né? Quem faz engenharia já gosta um pouquinho mais de cálculos. Em geral. Mais 2 minutinhos, tá? Para vocês terminarem e nós já corrigimos. Professora do meio, 282? 288? Não.
Às vezes foi na hora de somar, né? Primeiro as multiplicações, depois as somas. Professor, eu tô sem a tabela. Dá pra falar quanto que vale o A e o L ali? Tá aqui em Ah, cima, ó. tá ali em cima. Ah, tá. 27. Professora, a última dá 342? Sim, senhor. Ah? Sim. Ah, tá. É, a minha bateu aqui também. E até a C dá 98, né, professor? Isso mesmo. Pronto? Passaram 5 minutinhos. No caso do enxofre, aqui é apenas um elemento. Então, você pega o enxofre, 32, por ser apenas um elemento, você vai determinar, nesse caso, a massa atômica. Vai pegar o mesmo valor, colocar a unidade de gramas por mol, e essa é a massa molar. Vocês entenderam a diferença de massa atômica e molecular de massa molar? Porque às vezes eu vejo que tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Molecular, molar, mas ó, atômica quando você tem só um átomo, quando você tem um elemento só. Molecular quando você tem molécula. Tanto a massa atômica como a molecular são dadas em U, unidade de massa atômica. A massa molar tem o mesmo valor da massa atômica ou molecular, porém a unidade é gramas por mol. Só isso. Simples assim. No caso do ácido sulfúrico, você tem 2 hidrogênios, então 2 vezes. Busca a massa do hidrogênio, que é 1, então 2 vezes 1, mais um enxofre, uma vez a massa do enxofre, 32, mais 4 vezes, são 4 oxigênios, a massa do oxigênio, 16. Fazendo a continha, 2 vezes 1, 2, mais 1 vez 32, 32, mais 64. 4 vezes 16. É igual 98 U, no caso do 98 U, massa molecular, porque H2SO4 é uma molécula. E 98 gramas por mol, massa molar. Professora, a molar e a molecular sempre vai ser a mesma? Só muda o U para gramas por mol. Isso, certíssimo. Ah, tá. Então, você calcula a molecular, buscando as massas na tabela periódica. Se é molecular, você coloca U como unidade. Aí, mesmo valor, troca a unidade, é massa molar. Ah, tranquilo. Certinho, raciocínio. Gente, vocês preferem que faça desse jeito, assim vocês entendem, ou vocês querem que faça na chave? O último. Escrevendo. Ou tanto faz. Nossa, ainda não dá para entender. Tá? Fazer assim, professor. Continuando.
No caso do último, são 2 alumínios, 2 vezes. Você procura a massa do alumínio, 27, mais. No caso do enxofre, SO4, entre parênteses, 3. Então, SO4, SO4, SO4. São 3 enxofres. 3 vezes a massa do enxofre, 32. Mais 4 vezes 3, 12 vezes 16. Fazendo a conta, 2 vezes 27, 54, mais 3 vezes 32, 96, mais 12 vezes 16, 192. Somando 342. Foi isso. Professor, Oi, Jair. entre parênteses aí tem que multiplicar o 4 vezes 3, então? Tem. Por quê? É como se fosse assim, ó. Vou escrever embaixo. Como se fosse assim. AL, tá vendo? AL2. Como se fosse SO4, SO4, SO4. Quando está entre parênteses, 3, você repete SO4 3 vezes. Quando você vai contar alumínio, AL, 2 alumínios. Deixa eu colocar. Ô, professor, eu fiz diferente. É que a gente já conversa. Ó, o enxofre são 3. Colocado doidinho. E o oxigênio você tem 4, 8, 4, 8. Ixi, foi todo mundo. Doze. São os azuis. Tá? Então, O4, O4, O4. 4 mais 4 mais 4, 12. Quem falou, diga. Tipo, eu somei tudo olhando parênteses, depois multipliquei por 3. Ótimo também. Bem prático. O professor, deixa eu falar. Do jeito que eu fiz. Tipo, se eu multiplicar o oxigênio por 4 ali, o 16 vezes 4, depois multiplicar pelo de fora, isso pode dar algum problema depois, em alguma conta? Não, é assim mesmo. Tá certo também. Ah, então beleza. Uma outra opção. Pode fazer, tá certinho. O resultado deu igual, não deu? Deu certinho. Deu. Pode fazer. Vocês viram o que ele fez? Caso você pense desse jeito, pode ser mais fácil. Você faz SO4, então é um enxofre, 4 oxigênios, né? Você faria 1 vezes 32, mais 4 vezes 16, soma, o resultado que der, você multiplica por 3, porque está entre parênteses. Vai dar a mesma coisa. Então, o primeiro, em U, é a massa molecular. E o mesmo valor em gramas por mol é a massa molar. Querem que coloque grande, para vocês tirarem foto ou anotarem? Deixa eu colocar assim. Dúvidas, pessoal? Pode seguir. Um minutinho, professor. Pode? Falou um instantinho ou pode ir, já? Um instantinho só. Ah, tá. Vou esperar.
Todos entenderam as contas? Show de bola. Acho que isso teve no colegial também, né? Oi, Alexandre. Eu acho que isso aí teve no colegial. Teve sim. Uma das poucas coisas que eu tô lembrando. Mas mesmo assim, muitas pessoas, ainda confundiam, antes dessa aula, né? Eu espero que não confunda mais, molecular com molar. Mas fazer separado, ficou bem, acho que ficou fácil. Pronto? Vamos lá, então. Agora, nós faremos um cálculo com mol. Tá? Primeiro eu vou explicar para quem gosta de fórmula e depois eu vou explicar de um jeito que eu acho mais simples, por regra de 3. Mas vamos lá. Quantos átomos existem em 0,551 gramas de potássio? Então, no caso aqui, eu tenho potássio, é um átomo, então tranquilo. A massa, no caso de um átomo, então é a massa atômica, que é igual, nesse exemplo, à massa molar, 39,10 gramas por mol. E eu quero saber quantos átomos tem nessa massa. Quem gosta de fórmula, o número de mols, ele pode ser determinado pela massa do elemento. A massa é a quantidade que o exercício te passar. Nesse exemplo, 0,551. Dividido pela massa molar, 39,10. Calcula o número de mols, 0,551 dividido por 39,10, obtendo 1,409 vezes 10 a menos 2 mols. Mas o exercício não perguntou quantos mols, perguntou quantos átomos. Aí você segue para a regra de 3. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. A quantidade de átomos que você determinou, X átomos de potássio. Fazendo a regrinha de 3, 6,02 vezes 10 a 23, vezes 1,409 vezes 10 a menos 2, dividido por 1 mol. E você obtém 8,49 vezes 10 a 21 átomos de potássio. Primeiro, determina o número de mols. Depois, lembra que sempre 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Nesse exemplo, eram átomos de potássio. O número de mols que você achou nesse exercício, que é o número de mols presentes em 0,551 gramas, você terá X átomos. Pode fazer desse jeito, ou pode fazer de uma outra forma. Você pode colocar assim, ó. 39,10 gramas de potássio correspondem, lembra que a massa molar do potássio é 39,10. Então, a cada 39,10 gramas, eu tenho 1 mol. O potássio é um átomo, então eu tenho 1 mol de átomos de potássio. Certo? 39,10 gramas por mol, 39,10 gramas, eu tenho 1 mol de átomos de potássio. Então, eu posso escrever que 39,10 gramas de potássio, eu vou pegar 1 mol e vou trocar pelo valor correspondente a 1 mol, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Só troquei mol pelo valor correspondente a 1 mol.
O resto, eu copio. Átomos de potássio. 5,10 gramas. Eu tenho essa quantidade de átomos na massa que o exercício me passou, que era 0,551 gramas. Quantos átomos eu tenho? Fazendo a regra de 3, 0,551 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dividido... Ai, gente, não foi. Rebelou. Vou deixar com um pontinho mesmo. Dividido por 39,10. A gente faz o traço na gambiarra. Pronto. Aí. Então, aí você consegue fazer por regra de 3 direto. Relacionando gramas com átomos. Certo? Então, vamos juntos nessa continha. O que você vai fazer? Esse vezes esse. Façam comigo, gente. 0,551 vezes 6,02. O valor dessa multiplicação, você vai dividir por 39,10. Zero vírgula 084. Certo? Mais ou menos, foi isso? Não, por aproximação seria 85, né? Mas é que como eu deixei 84 lá no outro, vou deixar assim. Aí você copia a potência, vezes 10 a 23. Só copia. Colocando esse valor em notação científica, você deve deixar um número só antes da vírgula, e esse número deve ser de 1 a 9. Então, aqui é o 0. Se você andar numa casa, continua 0, então você tem que andar mais uma casa, para que fique um número de 1 a 9 antes da vírgula. Esse número é o 8. 8,4 vezes 10. Como você andou 2 casas para a direita, você aumentou o número, era 0,084, passou a ser 8,4. Se você aumenta o número, você diminui a potência. Como você andou 2 casas, você diminui 2 casas ali. Era 23, vai para 21. Átomos de potássio. Tá? Aí, gente, vai do jeito que você achar mais fácil. Tem gente que gosta de fórmula, faz pela fórmula. Acha o número de mols, depois faz a regrinha de 3. Quem entendeu por regra de 3, você vai pegar a massa que você determina pela tabela. Sempre a massa molar corresponde a 6 vezes 10 a 23. A massa que o exercício me passou corresponde a X. Tá? Vocês dormiram, gente? Vocês estão aí? Estão fazendo contas? Professor, Oi. volta no slide 10, por favor, rapidão. 10? Qual que é o 10? Esse? Esse? Isso. Beleza. Obrigado, senhor. Senhor, passa no slide 13. Aí. Esse? 13. Lá para frente. Isso. 10, 11, 12, 13. Sumiu o número daqui. Vocês estão vendo que o valor é o mesmo. Né, gente? Fazendo do jeito que eu fiz, por regra de 3, ou fazendo dessa outra forma.
Tá? Você já passou alguma atividade, professora? Ainda não, vou passar uma lista com todos. Ah, sim. Pronto? Ó, e aí, tem um exercício para você fazer relacionando. Ó, considere um copo contendo 90 ml de água. Quero saber quantas moléculas há nesse copo de 90 ml de água. Coloquei a massa do hidrogênio, a massa do oxigênio e a densidade. Então, a densidade é 1 grama por ml. Ou seja, cada ml de água corresponde a uma massa de 1 grama. Então, só para direcioná-los. Primeiro você vai passar esse volume, fazendo a relação para a massa, né? Se a cada 1 grama corresponde a 1 ml, se você tem 90 ml, quantos gramas você tem? E aí pode fazer o raciocínio em cima desse último que eu falei para vocês. No caso da água, você vai determinar a massa molecular, que vai ser igual à massa molar. A massa que você achar corresponde ao mol. Essa mesma massa tem 6 vezes 10 a 23. Se é água, moléculas. Aí você vai determinar em 90 gramas quantas moléculas existem. 2 minutos. Professor, não entendi nada. Quem falou? A massa, no caso, é 18. Isso mesmo. Não entendi, professor. Como que eu calculo isso aí? Vamos lá, então. Vocês querem tentar fazer? Eu corrijo com vocês na próxima aula? Só umas dicas, então. 90 ml de água. A gente não faz a relação com 1 ml. Nós fazemos a relação com gramas. Então, deixa eu colocar. Se em cada 1 grama de água corresponde a 1 ml, o exercício te deu 90 ml. Então, se cada grama é 1 ml, se você tem 90 gramas... falei, né? Se você tem 90 ml, 90 gramas. Tá? E aí, você faz aquela relação... Deixa eu colocar maior para vocês. Você faz aquela relação, eu coloquei no outro slide.
primeiro, antes disso, né? Você precisa. Então, você sabe que aqui 90 ml, na verdade, já corresponde a 90 gramas. Primeiro passo. Segundo passo, você vai trabalhar com água. Então, você precisa encontrar a massa molar da água. Vem cá, negocinho. Então, você coloca lá, H2O. Você tem 2 hidrogênio, 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 vez a massa do oxigênio, aí você vai achar... Vou colocar as dicas para que vocês façam. Aí você vai achar uma massa em gramas por mol. Essa massa, então essa quantidade de gramas corresponde a 1 mol, e 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Na massa que você determinou, que são 90 gramas, quantas moléculas existem? Tá? Vou deixar vocês pensarem nesse exercício. E na próxima aula eu resolvo para revisarmos um pouco a matéria e eu continuo com a matéria nova, que já está nesse mesmo slide, que eu já mandei tudo junto. Bom? Então, boa semana para vocês e até a semana que vem. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Prof. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Oi, professor. Oi. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Vocês querem que volte algum slide? Tudo tranquilo? Volta no anterior. E o ar-condicionado tá no ponto aí, professor? O ar? É. Tá desligado? Nossa. O gelado. Moléculas do gás gelado tem. Tudo certo? Então, pessoal,